Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Análise: Frapaca cabo, erro de Prata e Pote veio Palmeiras abrir vantagem. Time desperdiçou chance de assumir a liderança e pressionar o rival. Sim, impressionante. Até ontem ele não falava sobre essa pressão de Flamengo ganhar o jogo e hoje Flamengo empata e coloca isso aí como principal rótulo. Flamengo, muito cabeça na final e pouco cabeça no brasileiro. Vamos analisar esse jogo aí. Uma saída de bola errada tem uma frase popular, tradicional, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Dá um picão, tira aquela bota ar, tira o sufoco, depois joga com bola no chão. Há momentos e momentos, tá? Momentos de tocar a bola, momentos de tirar a bola de qualquer jeito. O Flamengo quer sair, pressão chega e pode haver o erro como houve no primeiro gol. No pênalti, se a lei foi pesada por Prata, tinha que ser pesada também por São Paulo. O próprio Maio, que faz pênalti na Arrascaeta, para ser expulso, que é o último homem. A Arrascaeta tinha dominado a bola, já ia ajeitar o corpo para a finalização e fazer o gol. O cara chegou por trás e derrubou dentro da área. Para mim, isso aí é para cartão vermelho e expulsão. Não tem discussão. Para mim, o último homem. O Arrascaeta tinha toda a chance de fazer o gol e acabou sendo derrubado. Então, para mim, é o último homem expulsão. O Flamengo voltou para o segundo tempo, um jogo intenso, a movimentação estava boa, mas há uma coisa assim que eu não consigo entender. Assim, até agora eu não consigo entender porque Juninho não é titular, não tem oportunidade de jogar com Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino. Será que ele é tão ruim assim, tão horrível assim, tá tão mal no treino assim, para não ser o 9 do Flamengo? Eu não consigo. Para pensar, porque não tá a oportunidade de Juninho começar o jogo e entrar com Prata no segundo tempo, descansado, com sua velocidade, colocando mais fogo no jogo, mais velocidade no ataque. Não consigo entender esse raciocínio Prata e deixar Juninho no banco, já que o Juninho tem mais característica de 9 do que o Prata. Eu não consigo entender, eu fico pensando, pô, será que o Juninho tá tão mal assim, tão ruim assim, que não merece uma oportunidade de ser o 9 e Prato ficar no banco para substituir no segundo tempo? Não consigo entender, sim, não consigo. Aí me aponta uma falha que acho que é da diretoria de não ter contratado um 9 também de peso para disputar espaço com o Pedro, já que Bruno Henrique tem uma declaração que não gosta de jogar como 9. Então, isso aí você vai colocando aí o erro todo, então vai a diretoria não ter procurado o camisa 9. Já tinha falado de Firmino, acho que Firmino seria um cara velho já ali para ser banco e reversar, cara experiente, rodado. Tem bem um cara assim, tá certo no Flamengo, para de jogos importantes, onde Pedro se lesiona e precisa de um substituto. Esse é o meu pensamento. Vamos falar agora do Prata, a expulsão do Prata. O problema não foi a entrada, ser expulso. O problema para mim foi ele não dominar a bola foi em cima dele, não conseguiu dominar a bola, ele estava perdido em campo, perdidinho. Sentiu o peso do jogo, ficou. Não sei se fizer a cabeça dele, ele estava perdidinho. Ele não conseguiu dominar a bola foi para frente, foi dividir, deixou o pé e solada. Aí vem a discussão. A André Pereira contra o mesmo São Paulo, deu a mesma entrada, nem amarelo recebeu, nem amarelo, que absurdo. Contra o São Paulo, mesmo time adversário do Flamengo, entradas igual do Andrés, que veio por cima da bola e acertou a canela do cara, que 5 minutos depois o jogador teve que ser substituído porque as duas da entrada ali pode. Assim, umas coisas não consigo entender. Essa arbitration tem um peso para o Flamengo e outro peso para o Palmeiras. Tá, viu? A expulsão do Everton Araújo, mesmo entrada contra o Cruzeiro,
Gustavo Gomes deu. E o Everton Araújo foi expulso e o Gustavo não foi expulso naquela partida. E por causa da expulsão, Bruno reclamou no banco, levou o cartão amarelo e não pôde jogar essa partida contra o São Paulo. Sim, são coisas assim que faz somando e acontece isso, o empate do Flamengo. O Flamengo tá fora, eu tô com o meu brasileiro. Não, se o Palmeiras vencer, tem que torcer para a derrota do Palmeiras, óbvio, ficou claro isso, a derrota do Palmeiras. Se o Palmeiras perder, beleza. Se empatar, tem aquela esperança, fica a mesma coisa, só que as rodadas estão diminuindo, fica mais difícil o Flamengo tirar vontade. Se o Palmeiras vencer, pior hipótese, o Flamengo fica a 3 pontos do Palmeiras, só que vai ter que jogar por dois tropeços do Palmeiras, uma derrota e um empate para que o Flamengo consiga assumir, ou 2 empates. Então fica também complicado. Então, como São Judas Tadeu é o nosso padroeiro, nada é impossível para Deus. Então vamos continuar com a nossa fé no Mengão, vamos ser campeão tanto brasileiro e da Libertadores. Continuando falando do jogo, o segundo gol do empate do São Paulo. No primeiro gol, o Flamengo tirou com um chutão, para ter tirado com um chutão, quis tocar, e quando o Flamengo deveria ter dominado a bola ali, sair tocando, ele dá um chutão pro lado de qualquer jeito, parte no cara, o cara pega errado e o Ferreirinha tava lá bem colocado para fazer o gol. Azar do Flamengo, sorte de São Paulo. E ainda o Flamengo teve um lance com o Ayrton Lucas, que a bola fosse na medida ali, um cruzamento, foi na medida ali, conseguiu fazer o gol e virar para 3-2. Mas o negócio é acreditar, fé em São Judas Tadeu e fé no Mengão para que a gente consiga recuperar. Mas o Flamengo tem que lembrar, tem que ficar a cabeça, esquecer Libertadores e focar no brasileiro. Tem que ter foco no brasileiro. É um jogo que o Flamengo poderia ter vencido, estava 2-1, fez expulsão, bagunçou. Outra coisa que eu ia falar, acho que não é para ter colocado o Luiz Araújo naquele momento do jogo, é para ter escolhido um pouquinho mais aquela substituição, entrar De La Cruz, mas deixar a Arrascaeta ali, que estava muito bem no jogo, poderia ter segurado melhor a bola, preparado a jogada por Ayrton Lucas, perder a bola para que o time todo saísse para o ataque e conseguisse ter chances de contra-ataque contra o São Paulo. Acho que isso aí, acho que o Felipe Luiz errou nessa substituição, porque ele estava tanto querendo colocar o Luiz Araújo, que quando veio a expulsão ele colocou e não pensou, não raciocinou direito essa substituição, que fez que o Flamengo não conseguisse render a bola no ataque. Mas brasileiro é isso, vai ter jogos bons, ter jogos ruins, e agora é esperar que o Palmeiras tropece e o Flamengo consiga encostar novamente no Palmeiras. Mas a arbitragem nos últimos jogos tem favorecido o Palmeiras, e que prejudicou muito o Flamengo nessa caminhada, com os pontos importantes. O Palmeiras conquistou com a ajuda do árbitro. Não estou falando que há uma corrupção, mas erros ajudar o Palmeiras a chegar onde ele está. Pênalti contra o Sport, pênalti contra o Vitória, não marcação de pênalti contra o Palmeiras, contra o Botafogo, expulsão contra o São Paulo, 2 expulsões. Um tem André Pereira e outro Gustavo Gomes, que pisou no atacante do São Paulo. Então são essas coisas. Contra o Cruzeiro, a expulsão do Gustavo Gomes no início do jogo ia mudar o jogo para o Cruzeiro, podendo o Cruzeiro ganhar o jogo. Então são muitos pontos, se você olhar, contra o perigo para o Palmeiras chegar onde ele está. Vamos para uma notícia: Samuel Lino encerra jejum e terça pava, cai matando. Atacante voltou a marcar após mais de 2 meses. Cair matando é normal, Samuel Lino. Isso aí, vai ter vezes que vai brilhar,
vai ter esses feitos que você vai ser cobrado. Acho que não o jogador é cobrar, mas o torcedor também é cobrado. Você sai aí, a situação, a pressão dos rivais que assiste o Flamengo, existe só duas torcidas, flamenguista e anti-flamenguista. Então a pressão cai em cima do Flamengo, sim, e não é só nos atletas, mas nos torcedores. Então ele tem que ter ciência disso. O que está faltando no Flamengo é uma rubro-negra ali nos jogadores, entender que o peso é igual para todo mundo, não é só para jogador também não. Tanto jogadores como torcedores são cobrados um bom desempenho do seu clube. Isso aí é normal e erguer a cabeça e continuar buscando os títulos. Então tem que ter muita entrega. O que me revoltou do Prato, principalmente no jogo do Racing, que toma pancada na cabeça e fica caído. Aí o cara puxa o cabelo dele, um segundo depois ele tá em pé já peitando o cara. Pra mim isso aí é absurdo. O cara toma uma pancada, tá pra ficar em pé, fica em pé, corre, ajuda na marcação, tenta recuperar a bola. É mais importante isso do que ficar caído no chão lá, você não ser num jogo tão importante que foi a semifinal. Mas eu não gosto do Prato como 9, flutua demais. O caso do Bruno Henrique é porque ele não vai ter chance na ponta esquerda. Tem Samuel Lino, tem Michael, tem Cebolinha. E eu acho que ele ser o quarto atacante ali e não tem muito espaço ali. Então ele tem que mudar a posição dele, o jeito dele jogar para conseguir jogar. É o mesmo caso que foi do Everton Ribeiro. Eu achava que o Everton Ribeiro não teria espaço no Flamengo, seria um bom reserva que se prepararia para jogar futebol. Aí a gente entende que o jogador quer jogar futebol, quer ser titular, e no Flamengo não vai ter espaço, que o nível cada vez fica mais alto. Isso mostra que o clube do Flamengo, apesar de ser um timaço, precisa cada vez mais ser qualificado, cada vez ser mais forte, que apresenta pequenos erros que precisa ser corrigido com atletas de nível mais alto. O Flamengo sem Jorginho perde muito, ficou claro que perdeu muito sem a qualidade de Jorginho ali na marcação e na saída de jogo. O Flamengo perde demais qualidade de jogo. Então isso aí mostra que o Flamengo tem que cada vez mais buscar atletas de alto nível para cobrir, completar o elenco. Então vai ser cada ano, por isso que eu falo. Também tem que esquecer a janela de janeiro e só no meio do ano, em julho, trazer jogadores de alto nível. Quando a temporada acaba europeia, é hora de Flamengo trazer grandes jogadores. Um que me surpreendeu que eu não apostava foi o Carrascal. O Saul começou bem, mas perdeu um pouquinho o foco, né? Ainda não está com aquele espírito rubro-negro, tá? Perdeu um pouquinho. O Samuel Lino está correndo atrás, onde ele fez um grande jogo. São essas 3 contratações aí que aumentaram o nível do Flamengo. Vamos para mais notícias para encerrar. Felipe vê expulsão sem querer de Prata, jamais foi culpar por um erro desse. Treinador analisa empate do Flamengo. Papel dele, treinador tem que sempre manter sua equipe motivada, sempre tem que manter os jogadores com ele, assumir o erro. Acho que isso aí mostra que ele é um cara de caráter. Não, erro é meu, eu que escalei o time, eu que mexi errado. E você não pode criticar Felipe Luiz se você pegar os números. Porque o futebol não é analisado por jogo, é por número. As derrotas do Flamengo foi pequenos empates regular, e as vitórias do Flamengo venceu muito. Então, assim, para mim, o Felipe Luiz está com muito crédito, mas porém a cobrança vai chegar tanto para o jogador, para o treinador e para o torcedor também que acompanha o Flamengo. Então todo mundo está nesse universo chamado Flamengo. E se o Flamengo ganha, todo mundo festeja. Se o Flamengo perde, todo mundo é cobrado. Isso aí é lei no Flamengo. Vamos para mais uma notícia do Flamengo. A Arrascaeta se isola como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Camisa 10 fez um gol de pênalti contra o São Paulo.
É isso aí, Arrascaeta tá vivendo um ano mágico, assim como o Pedro, que faz muita falta nessa equipe. O Flamengo tem que ter um 9, por isso que eu tô apoiando o Juninho, mas não acompanho o treino, então tô falando por falar. Mas quem tem mais característica de um camisa 9 é Juninho do que Prato e Bruno Henrique. Claro que o Bruno Henrique ele está desenvolvendo essa qualidade de 9, quando o Sport jogou muito bem, fez um gol de 9, que faz o facão pelas costas do zagueiro, sai na frente do goleiro e finaliza. Isso aí é trabalho de Bruno Henrique, tá de parabéns com o Sport. Mas Arrascaeta, Pedro, Jorginho, tá jogando muita bola. Esses três aí acho que são Carrascal, que tá entrando bem. Vamos ver se é uma fase, ele vem para assumir ali uma posição tanto pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Mas são jogadores aí que estão subindo, mostram muita qualidade no jogo. Léo Ortiz também é outro, faz falta. O Léo Ortiz não joga. O Flamengo parece que perde uma saída de bola, apesar que o Danilo jogou muito bem ontem, não teve culpa nenhum nos gols. Mas o Flamengo tem que ficar aumentando sempre o nível, mostra que jogadores de ponta fazem a diferença no futebol mesmo. Então vou encerrar hoje o análise FRA, meio triste, assim, insatisfeito, indignado com a derrota do Flamengo, mas faz parte, não tá para quem é sempre, o mundo do futebol é isso, hoje te ganha, mas perde, mas levanta a cabeça. Melhor Astal, que tem mais campeonato brasileiro ainda, falta 6 ou 7 rodadas para o final do campeonato brasileiro, 8, acho que é 8, entre 8 a 6 rodadas para acabar esse campeonato brasileiro, e tem chance. 2 derrotas, o Palmeiras perder hoje, fica empatado com o Flamengo com pontos, e aí fica tudo aberto de novo. Então pode o Flamengo ter esse milagre hoje, se o Palmeiras perder, e ficar todo mundo empatado com a mesma nomeação e põe o Flamengo na briga de novo do título. Essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.